No crepúsculo de um dia sagrado, uma mulher de Deus foi arrebatada em visão celestial. Os véus entre o temporal e o eterno se desfizeram diante de seus olhos mortais, e ali, no fulgor de glória indescritível, ela contemplou aquele que é o primeiro e o último. O que seus olhos viram naquela hora transformaria sua compreensão eterna da majestade de Cristo. Há experiências humanas que transcendem as palavras, momentos em que a eternidade toca o tempo e a glória divina rompe as barreiras do nosso mundo caído. Ellen White foi privilegiada com tais momentos ao longo de seu ministério profético. Entre todas as revelações que lhe foram concedidas, poucas se comparam em majestade e poder transformador à visão de Cristo glorificado, conforme descrito no primeiro capítulo do Apocalipse. João, o discípulo amado, estava exilado na ilha rochosa de Patmos quando os céus se abriram diante dele. Era o dia do Senhor, o sábado sagrado, e ele foi arrebatado em espírito. O que ele testemunhou naquele momento definiria não apenas seu ministério restante, mas iluminaria a igreja através dos séculos vindouros. E Ellen White, séculos depois, recebeu luz adicional sobre essa mesma visão gloriosa. Ela escreveu sobre aquele momento sagrado quando João ouviu uma voz poderosa atrás de si. Não era uma voz comum, mas uma voz como de trombeta, clara, penetrante, impossível de ignorar. A voz que fez os mundos virem à existência, a mesma que acalmou tempestades e ressuscitou mortos, agora falava com autoridade celestial. João se voltou para ver quem falava, e o que seus olhos contemplaram o fez cair como morto aos pés da visão gloriosa. No meio dos 7 castiçais de ouro estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Ellen White descreve em seus escritos como Cristo apareceu nessa visão com características que revelavam tanto sua humanidade quanto sua divindade. Vestido com uma roupa que chegava até os pés, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, ele permanecia em majestade indescritível entre os castiçais que representavam as 7 igrejas. A descrição que João registrou, e sobre a qual Ellen White recebeu luz profética adicional, é impressionante em cada detalhe. A cabeça e os cabelos de Cristo eram brancos como a lã branca, brancos como a neve. Essa brancura não era a palidez da morte ou da fraqueza, mas o brilho radiante da pureza eterna, da sabedoria infinita, da existência sem princípio. Era a manifestação visual da santidade absoluta, da justiça perfeita, da glória que existia antes que os mundos fossem formados. Seus olhos eram como chama de fogo. Não o fogo que consome e destrói, mas o fogo que purifica, que penetra, que vê através de todas as máscaras e pretensões. Esses olhos perscrutam os corações, discernem os pensamentos e intenções mais secretos. Nada está oculto diante desse olhar que tudo vê. Ellen White enfatizou em seus escritos que esses olhos de fogo representam o conhecimento perfeito de Cristo sobre cada alma, cada motivação, cada ação oculta nas trevas. Os pés de Cristo eram semelhantes ao bronze polido, refinado numa fornalha. Bronze representa juízo na simbologia bíblica. Esses pés falam de autoridade para julgar, poder para esmagar a opressão, firmeza inabalável. O bronze refinado no fogo mais intenso fala de provação, de sofrimento que produziu força perfeita. Cristo caminhou pelo vale da sombra da morte, ele foi provado no fogo mais intenso do sofrimento humano, e emergiu vitorioso, com autoridade para julgar porque ele mesmo foi julgado em nosso lugar. Sua voz era como a voz de muitas águas. Imagine o trovão de uma catarata poderosa, o rugido do oceano durante uma tempestade, o estrondo de rios caudalosos descendo das montanhas. Essa era a voz de Cristo glorificado. Uma voz de poder absoluto, de autoridade inquestionável, de majestade que faz os céus tremerem e a terra se curvar. E ainda assim, Ellen White nos lembra, essa é a mesma voz que falou com ternura aos pequeninos, que consolou os quebrantados de coração, que chorou diante do túmulo de Lázaro. Em sua mão direita, Cristo segurava as 7 estrelas. Ellen White explica em seus escritos, seguindo a própria interpretação dada no Apocalipse, que essas estrelas representam os anjos das 7 igrejas, os mensageiros, os líderes espirituais do povo de Deus. Que privilégio tremendo e que responsabilidade esmagadora estar na mão direita de Cristo. Ali há segurança perfeita, mas também prestação de contas completa. Os pastores, os mestres, os líderes espirituais são segurados firmemente pela mão daquele sumo pastor que os chamou e os comissionou. De sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Esta espada não é de metal, mas da palavra de Deus viva e eficaz. Como está escrito em Hebreus,
a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão entre alma e espírito, articulações e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ellen White enfatizou repetidamente em seu ministério que a palavra de Cristo tem poder para convencer, converter, transformar. Ela corta através das desculpas, das racionalizações, das justificativas próprias, e expõe a verdade nua da condição humana. E seu rosto era como o sol quando brilha em sua força. Não o sol do meio-dia tropical que ofusca e queima, mas o sol em seu zênite de glória, brilhando com intensidade máxima, irradiando luz e calor sem medida. Ellen White descreve em seus escritos como essa glória era tão intensa que João, o discípulo amado que havia recostado sua cabeça no peito de Jesus durante a última ceia, caiu aos pés de Cristo como morto. A glória era insuportável para olhos mortais. Mas então veio o toque. Oh, que momento de graça incomparável! Cristo estendeu sua mão direita, a mesma mão que segurava as 7 estrelas, e tocou João. E com esse toque veio a palavra: não temas. Essas palavras ecoam através das Escrituras sempre que seres humanos se encontram com a presença divina. Não temas foi dito a Abraão, a Moisés, a Josué, a Maria. E agora, a João na ilha de Patmos, e através dele, a cada crente através dos séculos. Cristo então se identificou com palavras que Ellen White descreve como fundamentais para nossa compreensão de quem ele é: eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Ele é o primeiro, não houve tempo em que ele não existisse. Ele é o último, quando todas as coisas terrestres perecerem, ele permanecerá. Ele é o que vive, não simplesmente existe, mas possui vida em si mesmo, vida que não pode ser extinta, vida que é a fonte de toda a vida. E então vem a declaração triunfante que ressoa através da eternidade: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Que contraste glorioso! O Eterno experimentou a morte. O Autor da vida provou o salário do pecado. Mas a morte não pôde retê-lo. Ele rompeu as cadeias do sepulcro, conquistou o último inimigo, e agora vive para sempre. Ellen White escreve com poder comovente sobre essa vitória de Cristo sobre a morte e o túmulo. E mais, ele tem as chaves da morte e do Hades. Ele possui autoridade absoluta sobre o reino dos mortos. Satanás pode ter tido poder para ameaçar com a morte, mas Cristo possui as chaves. Ele decide quem vive e quem morre, quando os justos ressuscitarão, quando os ímpios enfrentarão o juízo final. Essas chaves foram conquistadas através de sua própria morte e ressurreição. Ele desceu ao domínio da morte como conquistador, não como vítima, e emergiu vitorioso com as chaves em sua mão. Ellen White recebeu luz especial sobre o significado dos 7 castiçais de ouro entre os quais Cristo caminhava. Eles representam as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, mas em um sentido mais amplo, representam a Igreja de Deus através de todas as épocas. Cristo não está distante de sua Igreja. Ele não observa de longe, desinteressado nos desafios que seu povo enfrenta. Não, ele caminha entre os castiçais. Ele está intimamente envolvido, atento a cada necessidade, consciente de cada luta, presente em cada tribulação. Os castiçais são de ouro porque a Igreja é preciosa aos olhos de Cristo. Ela foi comprada com seu sangue, redimida a um preço infinito. E embora a Igreja possa parecer fraca aos olhos do mundo, embora seja perseguida e desprezada, ela brilha com luz celestial diante dos olhos de Cristo. Cada congregação fiel, cada crente sincero, cada coração que busca a verdade é um castiçal aceso, irradiando a luz de Cristo em um mundo de trevas. Ellen White enfatiza que Cristo conhece intimamente cada igreja. Ele sabe das obras, do trabalho árduo, da perseverança. Ele conhece o zelo que esfriou, o primeiro amor que foi abandonado. Ele vê a pobreza material que esconde riqueza espiritual, e a prosperidade externa que mascara a miséria espiritual. Nada escapa aos olhos como chama de fogo. Cada motivação, cada ação, cada palavra é perfeitamente conhecida por aquele que caminha entre os castiçais. A visão que João recebeu tinha um propósito específico. Cristo ordenou que ele escrevesse o que viu, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Esta visão não era apenas para conforto pessoal de João em seu exílio. Era uma mensagem para a Igreja através dos séculos, uma revelação da verdadeira natureza e posição de Cristo, um chamado ao arrependimento onde necessário, e uma promessa de vitória final para os fiéis.
Ellen White escreve com profunda percepção sobre como esta visão de Cristo glorificado deveria impactar nossa vida diária. Quando compreendemos verdadeiramente quem é Cristo em sua majestade e poder, quando entendemos que Ele caminha entre nós, observando, conhecendo, cuidando, isso transforma completamente nossa perspectiva. As provações desta vida se tornam leves e momentâneas em comparação com a glória que será revelada. As tentações perdem seu poder quando contemplamos a santidade daquele cujos olhos são como chama de fogo. Ela também enfatiza que esta visão deveria produzir reverência genuína em nossos corações. Não uma reverência formal e fria, mas uma reverência nascida do amor e da admiração. Como podemos ser descuidados em nossa vida espiritual quando Cristo caminha entre os castiçais, observando cada obra, ouvindo cada oração, conhecendo cada pensamento? Como podemos abraçar o pecado quando aqueles olhos de fogo nos contemplam? Como podemos negligenciar nossos deveres quando estamos nas mãos daquele que tem as chaves da morte e do Hades? Ao mesmo tempo, Ellen White nos assegura que esta visão também deveria trazer conforto profundo. Cristo não está apenas em seu trono celestial, distante e inacessível. Ele está entre seu povo. Ele conhece cada luta, cada tentação, cada momento de fraqueza. E porque ele esteve morto e está vivo para sempre, ele pode nos assegurar que nenhuma provação é permanente, nenhum sofrimento é final. A ressurreição aguarda todos que confiam nele. A espada afiada que sai de sua boca nos lembra que devemos prestar atenção cuidadosa à sua palavra. Ellen White repetidamente enfatizou a importância de estudar as Escrituras, de permitir que a palavra de Deus penetre em nossos corações, convencendo-nos do pecado, guiando-nos à verdade, transformando-nos à imagem de Cristo. Esta espada não é para nos destruir, mas para nos libertar das cadeias do erro e do pecado. O rosto de Cristo brilhando como o sol em sua força nos fala de sua glória divina. Embora ele tenha se tornado homem, embora tenha caminhado esta terra em humildade, ele nunca deixou de ser Deus. A glória que foi velada durante seu ministério terrestre agora brilha sem restrições. E Ellen White nos assegura que os fiéis o verão face a face, contemplarão essa glória sem medo, viverão para sempre em sua presença radiante. As mãos que seguram as 7 estrelas são as mesmas mãos que foram perfuradas pelos cravos. Cristo carrega em seu corpo glorificado as marcas de seu sofrimento por nós. Ellen White descreve como essas cicatrizes são sua glória especial, o testemunho eterno de seu amor sacrificial. E essas mãos que foram feridas por nós agora nos seguram firmemente, nunca nos deixarão cair, nunca nos abandonarão. A voz como de muitas águas pronunciará a sentença final sobre toda a humanidade. Essa voz que criou os mundos também julgará os mundos. Ellen White nos adverte solenemente que chegará o dia quando cada ser humano ouvirá essa voz. Para alguns, será a voz de libertação e vida eterna. Para outros, será a voz de condenação e separação eterna. O que determinará a diferença? Nossa resposta à revelação de Cristo, nossa aceitação ou rejeição de seu sacrifício, nossa escolha de segui-lo ou rejeitá-lo. A mensagem de Cristo às 7 igrejas, que Ellen White explora com profundidade em seus escritos, revela que ele conhece perfeitamente o estado de cada congregação, cada crente individual. Ele conhece as obras, a doutrina, a perseverança. Ele vê onde há fidelidade e onde há compromisso. Ele reconhece aqueles que mantêm seu nome mesmo em face de perseguição, e ele expõe aqueles que professam conhecê-lo mas vivem em contradição a seus ensinos. Particularmente solene é a advertência de Cristo àqueles que são mornos, nem frios nem quentes. Ellen White escreve extensivamente sobre o perigo da mornidão espiritual, da religião formal que não possui vida real, da profissão externa sem transformação interna. Cristo prefere o honesto e declarado descrente ao hipócrita que professa seu nome mas o nega com suas ações. A mornidão provoca náusea divina, e Cristo adverte que vomitará os mornos de sua boca. Mas mesmo nestas repreensões, há misericórdia. Cristo bate à porta dos corações, mesmo dos mornos, oferecendo comunhão restaurada. Ellen White enfatiza que nunca é tarde demais para se arrepender enquanto Cristo ainda bate, enquanto seu Espírito ainda convence, enquanto a porta da graça permanece aberta. Ele convida: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. As promessas aos vencedores são gloriosas e abrangentes. Ellen White descreve como aqueles que vencem, que mantêm a fé até o fim,
que permanecem fiéis através de todas as provações, receberão recompensas eternas. Eles comerão da árvore da vida no paraíso de Deus. Eles receberão a coroa da vida. Eles não serão feridos pela segunda morte. Seus nomes permanecerão no livro da vida. Eles se sentarão com Cristo em seu trono, assim como ele venceu e se sentou com seu Pai em seu trono. A visão de Cristo glorificado deveria transformar completamente nossa adoração. Ellen White escreve que quando nos reunimos para adorar, Cristo está presente entre nós. Ele caminha entre os castiçais. Devemos adorar com reverência e temor, conscientes de sua presença santa. Nossa adoração não deve ser descuidada ou irreverente, mas cheia de admiração e gratidão por aquele que morreu por nós e vive para sempre. Esta visão também deveria transformar nossa pregação e ensino. Os ministros do Evangelho são as estrelas nas mãos de Cristo. Que responsabilidade tremenda! Eles devem pregar fielmente a palavra, sem diluir a mensagem, sem comprometer a verdade, sem buscar popularidade às custas da fidelidade. Ellen White adverte solenemente que aqueles que desviam o rebanho de Deus enfrentarão prestação de contas diante daquele cujos olhos são como chama de fogo. A visão também deveria transformar nossa vida cotidiana. Sabendo que Cristo nos observa constantemente, que Ele conhece cada pensamento e ação, como podemos viver descuidadamente? Ellen White nos chama a uma vida de santidade prática, de integridade em todas as coisas, de fidelidade nos pequenos detalhes assim como nos grandes. Cristo não está interessado apenas em nossa profissão pública de fé, mas em nossa vida privada, nossos pensamentos secretos, nossas motivações ocultas. O fato de que Cristo tem as chaves da morte e do Hades deveria nos libertar do medo. Ellen White escreve belamente sobre como os crentes não precisam temer a morte. Cristo já venceu o último inimigo. A morte para o cristão é apenas um sono, um breve descanso até a manhã da ressurreição. Quando Cristo voltar com poder e grande glória, ele usará essas chaves para abrir as prisões da morte, e os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis, imortais, gloriosos. A primeira e a última natureza de Cristo nos assegura que ele tem controle absoluto sobre a história. Ellen White enfatiza que, embora vivamos em tempos tumultuados, embora vejamos guerras, desastres naturais e aparente caos, Cristo está no controle. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A história está se movendo em direção ao clímax que ele determinou. Não precisamos estar ansiosos sobre o futuro, porque o futuro está nas mãos daquele que é o primeiro e o último. Ellen White também chama atenção para o fato de que esta visão foi dada a João no dia do Senhor, o sábado. Há significado espiritual nisto. O sábado é um tempo especial de comunhão com Deus, um tempo quando o céu se aproxima especialmente da terra. É apropriado que neste dia sagrado João tenha recebido esta revelação gloriosa. Ellen White enfatiza repetidamente a importância de honrar o sábado, de guardá-lo santo, de usá-lo para adoração genuína e comunhão com Cristo. A natureza progressiva da revelação também é significativa. Cristo disse a João para escrever as coisas que ele viu, as coisas que são, e as coisas que em breve devem acontecer. A revelação não é estática, mas dinâmica. Deus continua revelando sua vontade, desdobrando seu plano, preparando seu povo para eventos futuros. Ellen White mesma foi uma profetisa através de quem Deus deu luz adicional para seu povo nos últimos dias. A presença de Cristo entre os castiçais também nos assegura que ele nunca abandonará sua igreja. Embora ela seja imperfeita, embora seja composta de seres humanos falhos, embora enfrente oposição feroz, Cristo permanece fiel. Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra sua igreja. Ellen White nos encoraja a não desanimar quando vemos fraquezas na igreja, mas a olhar além das falhas humanas para Cristo, que é o fundamento e a cabeça da igreja. Os olhos como chama de fogo nos lembram que nada pode ser escondido de Cristo. Ellen White adverte que muitos vivem vidas duplas, parecendo piedosos publicamente mas vivendo em pecado secreto. Mas Cristo vê tudo. Ele conhece os pecados secretos, os pensamentos impuros, as motivações egoístas. E haverá um dia de acerto de contas quando tudo que está oculto será revelado. Portanto, devemos viver com integridade, sabendo que estamos sempre diante desses olhos que tudo veem. Os pés como bronze refinado no fogo nos falam da autoridade judicial de Cristo. Ellen White descreve o juízo investigativo onde os livros são abertos e cada caso é examinado. Cristo,
Como juiz, examina cada vida com perfeita justiça. Mas ele não é apenas juiz, ele é também nosso advogado. Ele pleiteia seu próprio sangue em nosso favor. Aqueles que confiaram nele, que se arrependeram de seus pecados, que aceitaram seu sacrifício, encontrarão nele um advogado fiel e verdadeiro. A roupa longa até os pés e o cinto de ouro são trajes sacerdotais. Cristo é nosso sumo sacerdote, ministrando no santuário celestial. Ellen White recebeu extensa luz sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, primeiro no lugar santo, depois no Santíssimo. Este ministério é essencial para a nossa salvação. Cristo não apenas morreu por nós, ele vive para interceder por nós. Ele apresenta seus méritos ao Pai em nosso favor. Ele aplica os benefícios de seu sacrifício a cada crente individual. A espada afiada de 2 gumes também representa a natureza discriminadora da verdade. Ellen White escreve que a verdade divide. Ela separa o precioso do vil, o genuíno do falso. Muitos prefeririam uma religião confortável que não exige nada, que não interfere com seus estilos de vida, que os deixe em paz com seus pecados. Mas a verdadeira palavra de Deus não faz isso. Ela corta, penetra, expõe, convence. E devemos estar dispostos a receber esta palavra, mesmo quando ela é dolorosa, porque é através desta palavra que somos santificados. Cristo também é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Ellen White enfatiza que podemos confiar completamente em tudo que Cristo diz. Ele não exagera, não engana, não distorce a verdade. Suas palavras são perfeitamente confiáveis. Suas promessas são absolutamente certas. Suas advertências são completamente sérias. Podemos construir nossa vida eterna sobre o que Cristo disse, sabendo que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. A voz como de muitas águas também nos fala do poder irresistível da palavra de Deus. Como uma enchente poderosa varre tudo diante dela, assim a palavra de Deus, quando proclamada com o poder do Espírito Santo, varre as objeções, derruba as fortalezas do erro e carrega as almas para a salvação. Ellen White descreve como grandes reavivamentos ocorrem quando a palavra é pregada com poder, quando o Espírito Santo a aplica aos corações. O rosto brilhando como o sol nos lembra que Cristo é a luz do mundo. Ellen White escreve que não há escuridão nele. Ele é pureza absoluta, santidade perfeita, justiça imaculada. E ele convida seus seguidores a serem luzes no mundo, refletindo sua glória, irradiando seu caráter. Não devemos esconder nossa luz sob o alqueire, mas deixá-la brilhar diante dos homens para que vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai Celestial. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.